Graças e paz, irmãos. Amém. É muito bom estar aqui com você para mais uma noite, mais um encontro. Nós acreditamos que todos esses nossos encontros, Deus ele tem derramado grandes coisas, ele tem nos ensinado. Através desses encontros nós estamos sendo aperfeiçoados. Ainda que com a distância, nós estamos aprendendo e nos desenvolvendo, e eu não me canso de falar isso. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, louvo ao Senhor pela tua família, pela tua casa. A minha oração é que você prove do melhor de Deus nesses dias. Que você tenha experiências com o Senhor nesses dias. O Senhor é bom e Ele quer que os seus filhos se alinhem ao seu coração, conheça o seu coração e viva experiências com Ele. Tem uma palavra, Deus ministrou algumas coisas para o meu coração e eu quero compartilhar com você. Hoje é o dia de Pentecostes, 50 dias pós-Páscoa, se cumpre o Pentecostes e isso nos proporciona um encorajamento, né? Pentecostes é a habilitação, é um derramamento que proporciona uma movimentação com autoridade. Eles ficam em Jerusalém, até que do céu eles são revestidos. O derramamento do Espírito vem no dia de Pentecostes, na festa. E ali os discípulos provam de uma grande manifestação. E a igreja, depois daqueles dias, ela é empoderada, ela é habilitada, ela é encorajada e ela se movimenta. E grandes coisas começam a acontecer a partir daquele dia. Então esse dia é um dia maravilhoso. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Joel. Eu quero compartilhar algumas coisas com você sobre derramamento, sobre participarmos de algo sobrenatural, de nos envolvermos com uma movimentação que não é produzida por homens, mas é produzida pelo Senhor. Não é uma movimentação que o homem produz, mas é uma movimentação vinda dos céus. E a glória do Senhor, ela não é produzida, ela é atraída. E eu quero agora que você abra em Joel, capítulo 2, verso 28. Um verso que conhecemos, um verso que falamos sobre. E eu queria partilhar com você algumas coisas. Joel, capítulo 2, verso 28, vai dizer: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O que está acontecendo aqui? Joel escreve sobre um derramamento de um espírito sobre toda a carne. E eu queria te convidar para o contexto, para o ambiente que Joel está. Joel está em um ambiente contrário. Joel é um profeta que está profetizando em um tempo totalmente contrário, ou sobre um tempo totalmente contrário. E quando nós olhamos, nós vamos ver a história. Eu quero que você vá para capítulo 1, verso 13.
que vai dizer, olha, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, e entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Agora 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O que Joel está relatando aqui é o estado daquela terra e uma chamada aos sacerdotes, uma chamada ao povo para se portar de acordo com o desejar de Deus, o se prostrar de acordo com o propósito de Deus, para que aquele quadro possa mudar, para que aquela realidade possa ser mudada. Quem é Joel? Joel é um profeta que dá as coordenadas. Joel é alguém que está levantando e direcionando, a fim de que o povo possa presenciar de fato uma mudança e provar daquele derramamento, de um derramamento. E quando nós olhamos aqui, Joel está profetizando na crise. E quando nós olhamos para os nossos dias, a gente aparentemente se depara com uma crise. Eu não sei você, mas quando nós olhamos para os lados, tudo que nós vemos é crise. E nos dias de Joel não era diferente. Crise moral, crise espiritual, crise econômica, crise política e crise social. Só o que está escrito em Isaías 44:3, eu quero ler, é algo incrível. Se você for para lá, Isaías 44:13, vai dizer assim: 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E este dirá: eu sou do Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O que Isaías está falando? Ele está falando sobre um derramamento de água sobre o sedento, sobre os rios que nascem sobre a terra seca. Ele fala sobre derramar o Espírito sobre a posteridade e a bênção sobre os descendentes. Sabe, irmãos, o que eu tenho entendido nesses dias é que a Bíblia, ela é uma história só. Ela está conectada. E ela não é como peças perdidas em um quebra-cabeça, não. Ela é algo totalmente construído dentro de um propósito eterno. E as vontades e os desejos e a promessa do Senhor, ela é imutável. E os pensamentos do Senhor a nosso respeito é o mesmo. São as nossas realidades que mudam, são os nossos comportamentos que mudam. Deus é imutável, e a sua promessa também, e a sua palavra não muda. E o desejo do Senhor é sempre avivar
O desejo do Senhor é sempre trazer de volta. O desejo do Senhor é sempre que os seus filhos possam provar do lugar que Ele tem. Olha o que Isaías está falando. Isaías está falando sobre fazer nascer água de novo. Ele está falando sobre rios no meio de terra seca. E quando nós estamos vendo o cenário de Joel, a gente acaba vendo que há esperança. E também há esperança nos nossos dias. Então eu já quero encorajar você a abrir os teus olhos, levar a tua mente cativa à palavra de Deus, que não muda. Levantar a tua cabeça e entender que ainda existe uma jornada. E nessa jornada nós precisamos agora, nesse exato momento, ter discernimento do cenário e nos levantar. Há um direcionamento para nós nesses dias. Como o direcionamento nos dias de Joel. Ele chama os sacerdotes, ele chama o povo e ele vai dizer: olha, vocês precisam chorar, vocês precisam lamentar, vocês precisam tocar a buzina, ou seja, você precisa convocar. Sabe, irmão, esses são dias de termos discernimento. Há uma crise moral nos nossos dias. O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Tudo que o mundo está proporcionando é uma mentalidade distorcida. É a introdução da imoralidade. Sabe, quando nós olhamos para os nossos dias, há uma crise espiritual, onde a fé ela já não invade o sobrenatural, onde as pessoas são enquadradas, onde as pessoas já não creem o suficiente, por isso elas não provam daquilo que está disponível no Senhor. Há uma crise espiritual, onde se perdeu o temor, e as pessoas lidam com as coisas de Deus de qualquer maneira, já não discernem aquilo que é santo. Há uma crise econômica, onde nós olhamos faixas na cidade, a cidade está em luto, pessoas sendo demitidas, a economia sendo abalada, pessoas tendo que se adaptar, prejuízos enormes, grandes perdas. Há uma crise política, onde existe uma guerra estabelecida, onde os interesses egoístas, individualistas, ideológicos, eles estão acima do que é correto, onde as pessoas estão brigando por poder e tudo o que quer é tirar algum benefício, e o povo está nesse lugar sofrendo. A palavra vai dizer que Joel ele tem duas visões. Ele tem uma visão de uma destruição por uma praga. Os gafanhotos, eles invadem as plantações, a vegetação, o fruto já não existe mais. Isso também aponta para um exército babilônico, destruindo, tentando aniquilar não só aquilo que é aparente, mas aquilo que está no fundamento, tentando arrancar as raízes que sustentam, o fundamento que sustenta. O que nós percebemos e vemos nos relatos desses dias são organizações mundiais discutindo e tentando arrancar raízes, como o termo marido, como o termo esposa. Não sei se vocês viram nas notícias, mas querendo remover termos
termos que são fundamentos, que fazem parte de um propósito eterno de Deus. Mas há um exército em contínuo ataque, tentando remover as raízes, tentando remover aquilo que realmente sustenta todas as coisas. Sabe o que está acontecendo aqui? Judá está tomada por uma destruição, mas a origem está no pecado. Toda destruição aparente tem origem na deturpação dos valores e dos princípios. Toda a casa que cai, ela veio ruindo aos poucos, e a consequência, ela acaba chegando. E o pecado, ele gera consequência. E quando nós olhamos para alguns cenários e alguns momentos e algumas situações e algumas histórias, tudo que aparentemente sentimos é pena e tentamos tirar e resolver, mas nada é por acaso. As coisas são consequências de um comportamento. Sabe o que Salomão vai dizer? Ele vai dizer, quando ele escreve Eclesiastes capítulo 12, ele vai falar: lembra do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Pense no Senhor e se volte para Ele enquanto você tem vigor, enquanto você está estabelecendo, onde você tem forças o suficiente para construir, ainda no lugar que você tem anos o suficiente para viver. Quando você é jovem, quando você tem tempo disponível, lembre dele, para que você não se arrependa depois. Sabe, o pecado, ele traz consequências gravíssimas. Mas Joel é um profeta que ele está chamando ao arrependimento. Joel é a manifestação profética naqueles dias. E assim como nos dias de Joel, nesses dias, Deus está levantando uma geração profética que vai erguer um discurso simples, mas um discurso profundo, que talvez não vai agradar a maioria, mas vai despertar os filhos para um posicionamento. Talvez não vai estar na mídia, talvez não vai ter uma proporção enorme, mas será alguém que estará tocando a buzina, estará chamando e convocando para um comportamento que é o comportamento que o Senhor está exigindo. E Joel convoca, Joel está chamando a conversão. Olha, os gafanhotos comeram, não tem mais vegetação, não tem mais fruto, com isso não tem mais comércio, não dá para vender, não dá para comprar, com isso a economia está abalada. E Joel, nesses dias, onde ele olha para um cenário que não está restrito a 4 paredes. O nosso problema é que a gente fica olhando para as 4 paredes e achando que a guerra é entre 4 paredes. Não, querido, o campo é o mundo, o campo não é a igreja. Quando o Senhor fala do joio e do trigo, Ele está falando: olha, o joio vai crescer na sua plenitude, o trigo vai crescer na sua plenitude, a maldade e a bondade vai crescer. E Ele vai falar: o campo é o mundo. Então a nossa visão, ela precisa ser ampliada. A gente precisa ampliar a visão profética e entender o cenário, que não está somente em torno da nossa casa, mas o cenário, ele é nacional, ele é mundial. E Joel está chamando a uma conversão, ele está convocando.
Sabe, nós conversamos com pessoas e nós olhamos comportamentos e muitas vezes parece que queremos viver um fanatismo. Não. Só que existem tempos e tempos. Existem tempos que nós temos que cortar as arestas. Existem tempos que nós temos que nos dedicar à mensagem do dia. Tem tempos que nós temos que escutar poucas pessoas que estão falando aquilo que Deus está comunicando para esse tempo. Tem coisas boas sendo faladas. Tem muitas pessoas falando e não é errado. Só que uma boa mensagem pode não ser a melhor mensagem. Uma mensagem que se enquadrava para 5 anos atrás pode não ser a mensagem desses dias. E a mensagem que o Senhor está liberando através de Joel para aquele tempo é: vocês precisam se converter, porque o dia do Senhor vem. Vocês precisam chorar e se lamentar. Vocês precisam se arrepender. Vocês não devem rasgar somente as vestes, mas precisam rasgar o coração. Ele está chamando o seu povo para um comportamento que pode mudar o quadro geral. Eu quero te dizer que o lugar onde a igreja entra pode afetar toda a nação, pode afetar todas as nações. A igreja, quando ela se posiciona, ela começa a afetar a geografia, ela começa a afetar a localidade. Sabe, mas você vai falar: pastor, mas começa por mim, começa por você. Isso vai afetando os que estão do teu lado. Aleluia. Joel está falando que depois desses dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que dias? Que dias são esses que ele está falando? Haverá um derramamento depois desses dias. Que dias? Os dias de arrependimento. E eu não quero prender esse texto a uma época, mas eu quero mover esse texto para qualquer época onde nós entramos em um arrependimento, nós podemos provar de um derramamento do Espírito Santo. Quando nós entramos em um lugar onde a nossa mente ela é afetada por metanoia, mudança de curso, mudança de caminho, mudança de rota, nós podemos presenciar de um derramamento. E Deus está nos convidando a nos atentarmos para a palavra que está sendo falada nesses dias. Convertam-se, refaçam a rota, mudem a forma de viver, se autoanalisem, examine o homem a si mesmo. Não é sobre apontar o dedo para o outro, não é sobre ficar falando muito, mas é sobre mudar o meu comportamento. E a palavra vai falar que depois desses dias onde o arrependimento ele se estabelece, há um derramamento. E derramar tem a ver com tornar, tem a ver com cercar. Derramar tem a ver com proteção, com estar no centro e em torno estão as águas que nos cercam. É como uma ilha cercada por águas. É como estar sendo banhado em toda a margem. Derramar tem a ver com ser encharcado, ser inundado. E o Senhor ainda faz isso. Isso ainda acontece. Eu não sei você, mas nesses dias
eu tenho sido impulsionado a querer viver isso, a querer viver uma experiência com Ele, uma experiência de derramamento, a trazer para fora a palavra que está escrita e fazer dela viva, e eu tomar posse dela. Entrar nesse lugar onde a minha vida está presenciando uma manifestação do céu. Deus está desnudando os braços, Deus está tocando a terra com as suas mãos, e eu quero ver isso. Eu quero ver esse cenário na minha vida. E eu quero te convidar aí onde você está, a querer entrar nesse cenário onde Deus está tocando a terra com as suas mãos, onde o céu está invadindo a terra. E enquanto muitos estão sendo afetados pela crise, nós estamos sendo cheios pelo Espírito. Nós estamos sendo tomados pelo Espírito. Derramamento sobre toda a carne tem a ver com filhos e filhas profetizando. Por que que os cenários precisam ser afetados? Porque há uma promessa e é bíblica. E eu quero que o Bernardo e o Vitor sejam esses filhos que profetizam. E você precisa entender que os filhos e filhas estão debaixo de uma palavra. E se está debaixo de uma palavra, eu entro em um lugar de clamor e extraio do céu aquilo que está escrito e começo a viver isso. Eu quero que a minha casa participe daquilo que o Senhor tem como promessa. Aqui, filhos e filhas, tem a ver com recém-nascidos, tem a ver com pessoas que nascem e vão até a adolescência, tem a ver com crianças e adolescentes que profetizam. O que Deus está para fazer tem a ver com filhos que não se perdem, filhos que são eleitos e tomam posse dessa eleição. Tem a ver com uma descendência poderosa. Tem a ver com filhos que vão crescer mais do que nós, mais do que os pais. Tem a ver com velhos que não vão desistir. Talvez nesses dias, quantos velhos sendo oprimidos, quantas pessoas sendo idosas sendo tocadas por um medo, sendo levadas para um lugar de desistência, muitos dizendo, já estou no fim, não tenho mais o que viver. Muitos estão se entregando, muitos estão esperando a morte, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que os velhos vão sonhar, os velhos vão vislumbrar o futuro. Eles vão voltar a ter a alegria, eles vão romper com esse medo. Tem a ver com uma geração que sonha e uma geração que realiza. Tem a ver com uma geração que está sonhando e vislumbrando e uma geração que está realizando, ativa, se movendo. O derramamento do Senhor vai trazer execução. O que Ele vai derramar vai levar pessoas a executarem da forma certa. Os filhos irão mais longe e terão mais possibilidades. Os filhos vão dar passos maiores. Jesus, Ele disse, vocês farão obras iguais e obras maiores do que as que eu fiz. E quando nós olhamos alguns lugares que provaram de um derramamento, que provaram de um avivamento, nós podemos olhar para as Ilhas Fiji. E o que aconteceu lá? Vá lá, pesquisa sobre o avivamento das Ilhas Fiji.
atividade agrícola mudou, a política e o governo se organizou, a corrupção caiu. A igreja pode participar de uma revolução? Pode, a igreja pode, mas não é uma movimentação horizontal, é uma movimentação vertical. Não tem a ver com tomar e querer resolver com as forças do braço. Tem a ver com se inclinar e se prostrar, com jejum e oração diante dele. Tem a ver com converter o coração e falar: Senhor, eu não aguento mais a forma que eu vivo. Eu não aguento mais a forma. A minha conduta precisa mudar. Tem a ver com um lugar de contrição. Tem a ver com um lugar de devoção. Tem a ver com entrar em um lugar onde agora a casa está limpa. E onde a casa está limpa, não há inseto, não há bichos, não há sujeira. Quando a casa está muito suja, os bichos vão para lá, as sujeiras vão para lá. Mas quando a casa é limpa, a probabilidade de ter bichos, insetos é muito menor. Te convido a olhar para dentro de você. Sabe, eu venho aqui nessa noite tocar uma buzina. Eu venho aqui te convocar a uma assembleia solene. Eu venho aqui te convocar a se unir a um povo que está se levantando no mundo inteiro. E quando a gente convoca, não são por interesses pessoais, não é por uma placa. Quando a gente está liberando uma palavra, não é para que se estabeleça uma igreja somente, mas é que precisamos participar do propósito eterno. Isso não envolve a igreja local somente, isso tem a ver com a igreja global, com os olhos abertos, entendendo. O Senhor está nos chamando a participar desse derramamento. E quando há derramamento, a primeira coisa que o Senhor me falou: quando há derramamento, o principado se dobra. Quando há derramamento, nós somos tomados por autoridade, os territórios são dominados. Quando há derramamento, os territórios vão sendo possuídos. E vai se estabelecendo uma nova conduta, uma nova forma. E o Senhor me falava sobre um primeiro território, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Sabe, irmãos, esses são dias onde nós estamos no nosso lar, onde nós estamos quase o tempo integral, total no nosso lar. E muitos ainda estão sendo tomados por medo. Muitos acordam pela madrugada e não sabem o que fazer. Muitos ficam com insônia e ficam desesperados. Muitos ligam nos canais de notícia e se conectam a um lugar de desespero. Se nutrem daquela informação que alimenta o desespero que está nele. Mas eu quero te dizer, querido, que é tempo do teu coração se alinhar. A tua casa precisa ser tomada por um derramamento, e esse medo precisa sair. O amor do Senhor lança fora todo medo. Ei, crianças acordando pela madrugada gritando. Você fica ouvindo passos do lado de fora da casa. Você fica sendo oprimido. Mas eu quero te dizer, o diabo anda ao derredor, mas ao redor estão os anjos do Senhor. O diabo, ele anda ao derredor, mas os anjos estão ao redor, cara. Isso é incrível, Alex. Sabe por quê? Porque quando nós somos possuídos pela verdade, nós não andamos mais atemorizados. Quando estávamos no mundo, debaixo do ensinamento do mundo, quando estávamos na religião, debaixo do espírito do medo, nós andávamos assim. Mas quando a verdade chega a nós, ei, toma posse da verdade nessa noite. O diabo não tem poder sobre a tua casa. O diabo, ele já está com o seu destino.
E o destino dele, do inferno e os seus anjos é no lago de fogo. O único inimigo que pode te derrotar é você próprio. Só você pode dar o alimento para que ele se nutra, Satanás. Ele se nutre dos alimentos que você proporciona a ele. Mas quando você tira os alimentos, quando você resiste, ele foge de você. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Levanta as tuas mãos dentro do teu lar e diga: minha casa é do Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Eles vão ser profetas nesse tempo. Eles vão conduzir o legado que tu está sendo derramado sobre mim. A minha casa é lugar de paz, de refrigério, de tranquilidade. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. As coisas velhas se passam. O lugar da opressão, o lugar da proposta, o lugar da manipulação, esse lugar ele é tomado pela luz do Senhor, ele é aniquilado. E nasce agora um ambiente segundo os padrões celestiais. Então comece a viver esse derramamento. Comece a vencer com essas coisas. Comece a dominar o teu lar. Comece a dominar a tua casa. Comece a colocar Jesus no centro. Comece a colocar Jesus acima de todas as coisas. Ele rasgou o delito que estava escrito contra nós. Ele venceu toda a potestade, todo o principado. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Esse é o Cristo que nos encontrou. Esse é o Jesus que nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Ele, foi Ele que nos encontrou. E Ele está te chamando para perto. Está te chamando para um lugar onde agora você está inserido. E você está provando. Quando existe avivamento, quando existe derramamento, a colheita, ela é abundante. Se a gente for ler o livro de Joel, capítulo 1, verso 10 e verso 11, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, e sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou. E o óleo falta. Quando nós olhamos aqui, tudo acabou. Sabe, a impressão é que está se findando. Só que eu preguei e ministrei nos últimos cultos aqui. O fim para nós pode ser o início de uma grande experiência com Ele. Sabe, quando nós olhamos e parece que chegou o fim, pode ser o início de uma grande experiência com Ele. Se você olhar Joel capítulo 2, verso 18, você vai ler. Aleluia. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Sabe, se existe uma característica em Deus, é a compaixão. Ontem eu falava com uma pessoa sobre o amor dele por Israel. A igreja não substitui Israel. A igreja está aliada a Israel no plano do fim. Sabe, os cristãos em determinadas épocas foram tomados por um sentimento antissemita, de odiar os judeus, de rejeitar os judeus, de negar a própria origem de Cristo, que Ele é judeu, e Ele vai voltar como judeu. Ele não vai voltar como brasileiro, Ele não vai voltar como americano, Ele vai voltar como judeu.
Olha o que está falando a palavra. Então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. Sabe o que ele fala do povo de Israel? Em Jeremias ele fala: com amor eterno eu te atraí, com benignidade eu te amei. Com amor eterno eu te atraí. Amor eterno, um amor que não se acaba, que não está limitado ao tempo. Os sentimentos do Senhor não são alterados. O que Ele pensa a nosso respeito não se altera de acordo com o nosso comportamento. O nosso comportamento inadequado não altera o amor que Ele sente por nós. Por mais que pecamos, o amor dele não muda. Mas tudo que Ele quer é que você olhe para aquelas pelotas de porcos e você seja tomado por um sentimento e volte para casa. Ele vai estar na varanda te esperando. O Senhor, Ele tem o mesmo sentimento. O problema é que nos ensinaram que o Senhor, Ele nos odeia em determinados momentos e nos ama em outros. Que o Senhor tem o seu sentimento alterado. Esse não é o Deus que nós adoramos. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que odeia em alguns momentos e ama em alguns momentos, que faz pirraça com você para que você se aproxime, não. Deus não está envolvido em um jogo de manipulação. Ele está no lugar dele, no lugar que ele tem que estar. Somos nós que ficamos em um desequilíbrio da vida. A palavra está dizendo que a terra está escassa, mas o Senhor terá zelo da sua terra e Ele vai se compadecer. Você ainda acredita nisso? Você acredita que o Senhor virá com zelo e Ele se compadecerá? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando a mesma coisa que Ele está falando aqui. Ei, Joel, fala para o povo que eles precisam se converter, eles precisam se arrepender. Em Crônicas ele vai dizer: eu perdoarei seus pecados e eu sararei a sua terra. O fim da história é o melhor da história. Tenho repetido algumas coisas porque isso tem sido verdade dentro de mim nesses dias. Sabe, os processos às vezes até nos assustam. E os nossos erros nos conduzem por processos onde nós ficamos assustados. Mas o fim da história é um pai que quer o melhor para os seus filhos. O fim da história são pais e filhos em um jardim, andando juntos, presenciando das maravilhas, daquilo que está disponível nele. O Senhor é zeloso e se compadece. Não temas, ó terra, regozijai-vos, alegrai-vos, porque o Senhor fez grandes coisas. Versículo 21. A crise é afastada quando nós, como igreja, compreendemos de fato que estamos envolvidos em um grande propósito. Sabe, a crise é afastada quando nós nos sentimos inseridos naquilo que Deus está fazendo. Quando os filhos entendem que eles não são servos, eles são filhos, e eles entram em um lugar de conversão ao coração do Pai. A crise é afastada quando nós tomamos para nós a causa que é dele. O problema é que nós queremos viver a nossa causa e atribuímos a ele. Falamos, estamos fazendo a obra dele, mas pode não ser a causa dele. O Senhor está nos chamando a voltar
a participar daquilo que Ele está fazendo. A crise é afastada quando você abre os teus olhos e você vai ao encontro de Jesus. O comportamento desses dias é o comportamento daquela mulher. Questionam Jesus, e Jesus disse: eu entrei e vocês nem me beijaram. Eu entrei e vocês nem lavaram meus pés. E vocês estão falando dessa mulher. Ela chora e as lágrimas lavam os meus pés. Ela enxuga os meus pés com os cabelos. Fariseus, vocês precisam retornar. Vocês precisam voltar para o lugar que é de vocês. Mas por causa da multidão de pecados, por causa da iniquidade que se estabeleceu, tudo está sendo afetado. Mas o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando a viver esse lugar, onde é o lugar profético, onde os profetas se levantam com retidão e justiça, onde nós não nos conformamos com o ambiente onde somente nos beneficia, mas nós começamos a profetizar com justiça, onde não somos participantes somente de uma salvação individual e egoísta, onde eu estou salvo e é isso que importa. Não! A partir de você, pessoas precisam ser afetadas com salvação. Você precisa ser esse profeta que vai se levantar para trazer justiça. Você precisa ser essa pessoa que vai começar a se mover a partir do entendimento que você está recebendo. Você precisa se preocupar com o próximo. Eu ministrei nessa semana e eu falava sobre o diálogo com Jesus e os discípulos, e ele dizia: eu já não chamo vocês servos, eu chamo vocês amigos, porque eu faço vocês conhecer o que o Pai confiou a mim. E os versículos anteriores, ele vai falar: vocês precisam amar o próximo. Vocês precisam amar a Deus e o próximo. O que eu entendo com isso? Existe uma movimentação que precisa ser desencadeada a partir de mim. E eu preciso pensar no próximo. E se Jesus está fazendo os discípulos conhecer o que o Pai confiou a ele, nós precisamos fazer as pessoas conhecerem o que o Pai tem confiado a nós. Se o Pai já tem nos ensinado algumas coisas, nós precisamos começar a ensinar essas coisas. Nós precisamos ser proclamadores. Levantar as nossas mãos e liberar um evangelho puro e genuíno, uma mensagem pura. Precisamos mover os lugares profeticamente. E eu não sei você, mas um dia eu ouvi uma história, uma pessoa dizendo o seguinte: antes do celular, quando o filho chegava tarde em casa, toda mãe, antes do filho chegar, se ajoelhava e orava pelo filho. Mas depois do celular, a mãe, em vez de ajoelhar e orar pelo filho, a mãe liga para o filho. Sabe, irmãos, nós vamos nos adequando. Só que eu quero dizer que uma realidade pode ser afetada por uma palavra profética, por uma oração, por uma intervenção no mundo espiritual. Nós precisamos voltar a ser profetas que vão afetar a ordem das coisas. Você está entendendo isso, sim ou não? Afetar a ordem das coisas. Nós estamos nos conformando com aquilo que está sendo proposto. Os ambientes não vão sendo mudados porque nós nos aniquilamos em nossas mensagens emocionais.
nossas mensagens motivacionais. Nós reduzimos o evangelho a palestras de incentivo. Nós reduzimos o evangelho, que é poder de Deus, para todo aquele que crê, e negociamos, e tudo se torna mais importante que o evangelho. Nós negociamos os encontros, nós negociamos a palavra, nós negociamos o lugar secreto, e tudo parece perder o sentido diante de tudo que o mundo está propondo. Só que Deus está nos chamando ao evangelho, a um retorno a essa palavra que é viva, que é eficaz. Mães que oram, pais que oram e que afetam a realidade dos filhos pelo seu posicionamento. Uma igreja profética que se move profeticamente e não dentro de modelos e normas, mas que entendem o mundo espiritual. Ei, quantas pessoas desfalecendo, quantas pessoas afetadas, e nós estamos como cegos, sem ter percepção e discernimento do que está acontecendo. Quantas pessoas se adequando e se adaptando, e nós estamos como surdos que não conseguem ouvir. Mas o Senhor, Ele libera uma palavra, efatá, surdos, ouçam o que eu estou falando. Cegos, abram os seus olhos para ver, para perceber, para discernir que nada é normal para quem é espiritual, nada é natural para quem está envolvido com o plano de Deus. Desperta quem está dormindo. Sabe, o problema muitas vezes até não é nem dormir. O problema é não estar em um lugar de intimidade. Para que a tua lamparina permaneça acesa, ela precisa estar com óleo, ela precisa estar sendo nutrida por um lugar de intimidade. Sabe, irmãos, essa palavra ela tem falado comigo. Eu quero melhorar, eu quero afetar as realidades. Eu quero ver pessoas sendo transformadas verdadeiramente para sempre, não repetirem ciclos. Pessoas avivadas que quando vivem, quando encarnam a palavra, nunca mais deixam de lado. O Senhor tem falado que é melhor 3 na mesa com fome do que milhares sendo distraídos na mesa. Milhares se distraindo na mesa. O Senhor está reunindo aqueles que têm fome em torno da mesa, que vão dar valor ao pão, que vão dar valor à água, que vão dar valor ao vinho, que vão dar valor ao alimento que está sendo servido. A Bíblia diz que o fim será pessoas que serão levados por comichões nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que agrada o seu coração, que massageia o seu ego, que faz ele mais famoso ou famosa, que impulsiona, que te leva a um lugar de conforto. Sabe, ontem eu falava com uma pessoa sobre o que mais te muda é o que mais te confronta. E eu lembrava da minha história, e eu tenho testemunhas de pessoas que eu compartilhava. Tudo que eu não queria era ser pastor. Talvez você me olhe pastor, mas fica sabendo, eu não criei caminhos para chegar aqui. Eu não quis. O Senhor me puxou. Ele me confrontou. E um dia eu entendi que deveria ceder e me encaixar dentro do propósito dele. Sabe, irmãos, nós precisamos ser esses profetas que vão mudar realidades. A realidade, ela é mudada
A chuva temporã e serôdia, ela é prometida. Ela é liberada profeticamente. E a chuva temporã tem a ver com o início do outono, que prepara para o lançamento das sementes. E a serôdia tem a ver com a primavera, tempo da colheita, para amadurecer o fruto. O que o Senhor ministrava ao meu coração é que as estações, elas podem se organizar se os profetas se levantarem. Parece que as coisas estão fora do lugar, mas quando os profetas começam a se levantar falando aquilo que o Senhor está falando, as coisas começam a ir para o lugar. Ontem eu perdi o sono e eu coloquei uma live e 2 profetas que eu tenho como referência, eles estavam fazendo uma live e eles diziam: o meu medo de liberar qualquer coisa nesses dias é eu criar falsas linhas de chegada. Cara, o temor em encarnar uma palavra e liberar. Sabe, eu ministro que qualquer falsa sensação, que qualquer falsas linhas de chegada, que isso possa ser frustrado no teu coração, que seja trazido de volta o destino que Deus tem para você. Talvez você se perdeu no meio do caminho, mas hoje você está sendo achado. Deus está te achando, está te levando de volta. Ei, abre os teus olhos. As falsas linhas de chegada, elas nos frustram, porque elas são enganosas. As falsas linhas de chegada traz para nossa alma feridas. Por isso, rompa com as falsas linhas de chegada. Rompa com as sensações e volte para Jesus. Quanto tempo você não se ajoelha no teu quarto? Quanto tempo você não abre a tua voz e canta uma canção para Ele dentro do teu quarto? Quanto tempo você não lê a palavra? Volta para Ele, porque Ele quer te levantar como voz profética. Ele quer que você entenda o que Ele está propondo. Ele quer que você seja um balizador, um direcionador. Volta e participe dessa geração. A igreja profética, ela altera os lugares. Sabe, irmãos, eu tenho feito de tudo para eu não ser um cristão monótono. Tenho feito de tudo para que a minha vida seja relevante. E às vezes eu me questiono com Deus e peço: Senhor, abre os meus olhos. Eu não quero ser enfadonho, eu não quero ser pegajoso, eu não quero invadir privacidade de ninguém. Eu quero ser só uma voz que está conectada contigo. Eu quero ser só uma voz, eu não posso perder a essência. Eu não quero que o Espírito se retire. Eu quero ser só uma voz. Não quero forçar pessoas a nada. Eu não quero me mover fora daquilo que tu tem para mim. Eu quero ser só uma voz. Pessoas podem até não ficar do meu lado, pessoas podem passar pela minha vida, mas quando elas passarem, que elas sejam afetadas por essa voz, que elas sejam tocadas por algo que vai marcar a vida delas para sempre, que as realidades possam ser alteradas. Deus está te levando para um lugar de entendimento onde você está largando a condução e Ele está pegando. Onde agora o controle é todo dele, sempre foi dele. Você que achou que não era. Você achou que podia fazer muita coisa. Mas hoje está ficando claro para você que você não tem condição alguma de tomar para si o controle de nada. O controle é todo dele. E nesse controle o Senhor me falava sobre
estabelecer aquilo que tem que ser estabelecido. Esses são dias onde aquele que está dentro do propósito, aquilo que está dentro do propósito vai se estabelecer. Quem não está e o que não está vai ser tirado. Talvez é uma palavra dura, mas o Senhor dizia de forma clara ao meu coração agora à tarde. O Senhor me falava, esses são dias onde quem e o que precisa ser tirado, ou precisa sair, ou precisa tá na mão dele. E o que é para se estabelecer, vai se estabelecer nesses dias. Isso tem a ver com deixar tudo no controle, tá tudo no controle dele. E ele me falava, o que é prejuízo para você é livramento para mim. O que é perda para você é planejamento para mim. E ele me falava, Marlex, não tenta resgatar o que eu estou tirando. Não tenta de todas as formas manter o que eu não estou mantendo. Deus está tirando trabalhos de pessoas. Deus está tirando pessoas de perto de pessoas. Deus está tirando pessoas de lugares. E sabe qual é a receita para esses dias? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Pessoas estão mudando de profissão. Deus está transicionando. Deixa Deus ser Deus. Não force aquilo que não está, mas dentro do propósito de Deus. Não exija de Deus aquilo que não é o plano dele, é o teu. Não é dele. Em um tempo de avivamento, é Deus que decide. Ele está tocando a terra e Ele está colocando ordem nas coisas. Em um tempo de avivamento, Ele ajusta. No derramamento, Ele move até o coração do rei. Ele endurece o coração de Faraó. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E o resultado é sempre o melhor para os seus filhos. Capítulo 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviarei contra vós. Vocês vão comer fartamente e vão ficar satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vos sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Ele fala duas vezes. Ele fala no versículo 26, e o meu povo não será envergonhado. E no versículo 27, e o meu povo não será envergonhado. Saberão que eu sou Deus, vosso Deus, e ninguém mais. E quando nós olhamos para o contexto de Joel e as perdas, eles perderam o trigo, eles perderam o mosto e eles perderam o azeite. E trigo aponta para o financeiro, para o sustento. O Senhor falava sobre deixarmos de viver as providências e passarmos a viver a provisão. Providência é o que chega na hora e supre teu momento. Provisão é o que supre você permanentemente. É como se fosse viver a misericórdia e a graça. A misericórdia te alivia, a graça traz descanso. Ele falava, não viverão de momentos, mas viverão de permanência. Aleluia. Então, querido,
Entenda uma coisa, o dinheiro sem Deus é só dinheiro. E o Senhor ainda ousa dizer que Mamon é como um senhor. O dinheiro sem Deus se torna o teu senhor. E não há possível dois senhores, porque não se pode servir a dois senhores. Então, para que um seja senhor, o outro precisa deixar de ser. E o Senhor está te levando para um lugar de entendimento, onde Ele, como Senhor da tua vida, você terá dinheiro. E o dinheiro não vai te dominar, é você que dominará o dinheiro. Você governará a provisão. Deus vai suprir em tudo. O mosto tem a ver com a alma. Ele vai sarar a alma. Ele vai trazer alegria, júbilo, paz e ajuste, equilíbrio emocional. Pessoas que entravam pelas portas da igreja e choravam, todo mundo pensava que era avivamento, na verdade não é decepção. Aqueles irmãozinhos que choram. O que aconteceu, irmão? Muitas vezes não é poder, é ferido. A pessoa está sensível por causa das suas feridas, chora, lamenta. Mas não é um lamento diante de Deus, com a convicção de que Deus é sobre ele, que a sua vida é um milagre diante de Deus, não. Mas é um sentimento de frustração. Por isso ela chora. Deus vai tocar na alma. Derramamento vai restituir. As almas serão tocadas pelo verdadeiro remédio, por aquilo que Jesus é. Aleluia. Equilíbrio emocional você vai ter. Vá para Deus. Você vai achar equilíbrio emocional. Você vai fazer um monte de curso. O melhor curso é com Ele, Jesus. Ele é o nosso equilíbrio emocional. Ele nos equilibra. Quando nós entramos em um lugar em Deus, nós não ficamos ociosos, nós não ficamos ansiosos. Pedro vai falar sobre lançar sobre Ele a toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado. Pode liberar sobre Ele, porque Ele tem cuidado. Libera para Ele, porque Ele tem cuidado. Sabe, você frequentava a igreja por amor ou por obrigação? Você vai voltar a ter júbilo, você vai voltar a ter alegria. Você vai ter a alegria da salvação novamente, você vai se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso vai retornar. Eu chamo você de volta a esse lugar, onde os teus filhos vão desejar Jesus porque você deseja. Sabe, irmãos, minha mãe me pegava pela mão e de segunda a domingo eu ia para a igreja com ela, ensaio do coral, culto de doutrina, culto de quinta, e eu sou resultado hoje dos ensinamentos da minha mãe e da condução da minha mãe. A minha mãe cantava no coral, minha mãe cantava com as irmãs, ela ia para a congregação, minha mãe pegava ônibus, ia para as igrejas no Rio. Minha mãe não faltava um culto. E eu, pequenininho, ela me pegava pela mão. E o amor pela igreja de Cristo, o amor pelos irmãos, o amor por isso aqui, eu tenho certeza que é resultado de uma transferência. Sabe, uma igreja que canta com júbilo, com alegria, uma igreja que não negocia, uma igreja que se une em prol de um propósito eterno.
você é essa igreja. Você é essa igreja. E além do trigo e do mosto, além de uma estrutura de provisão e uma estrutura de alma, de emoção, Ele quer dar uma estrutura espiritual. Ele restitui o azeite. Azeite aponta para unção, capacitação. Azeite aponta para autoridade. Não sei você, mas eu já vivi experiências incríveis com o Senhor, onde a autoridade faz toda a diferença. Sabe, meu irmão, existem 2 carros e 2 motoristas, e 2 passam na blitz, mas o motorista que não é habilitado, ele vai ser multado, ele vai receber as consequências. Por falta de habilitação e autoridade, muitas pessoas estão sofrendo as consequências. E quantas pessoas pensam assim: eu posso ir, porque a polícia não me pega? A polícia pode não te pegar, mas o acidente pode te pegar. E pode ser um prejuízo muito maior do que o financeiro. Pode ser a própria vida. Sabe, a falta de habilitação e a falta de autoridade tem trazido prejuízos enormes. Mas o Senhor está nos chamando a esse lugar, onde estamos agora, avivados, moldados pela essência que está nele. O Senhor, Ele nos chama a esse lugar, onde agora nós podemos ir, e os frutos das nossas mãos permanecerão, haverá resultado. Eu vejo que quando Jesus vai falar aos discípulos, Ele diz: olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos. Vocês precisam ficar nesse lugar, até que o céu toque a terra. A igreja que precisa se levantar pós-pandemia é uma igreja que permanece nesse lugar, que é tocada pelo céu. Ela pode ir. Você vai poder ir tranquilo. Ele vai ter o seu sustento, Ele vai ser o teu equilíbrio emocional, Ele vai ser a unção, Ele vai ser a autoridade que está sobre você. Você, uma vez revestido, você pode ir tranquilo. Se você tem uma palavra e você foi tocado por um derramamento do Espírito, fique em paz. Mas se você não está nesse lugar, você precisa retornar hoje, para que você não sofra mais os prejuízos. E eu queria te convidar a ficar de pé agora. Derramamento gera alegria. A igreja está cheia de gente amargurada, querendo desistir da vida. Pessoas mal resolvidas, fingindo estar bem, maquiadas, com máscaras. Mas o Senhor é aquele que vai mudar o quadro. Pessoas que estão pior do que os ímpios. Suas palavras são amargas. As pessoas são grosseiras e tudo que quer é não ficar próximo do outro. Pessoas com sentimento ruim. Mas o Evangelho é sobre tolerar os fracos. O Evangelho é sobre viver o propósito do Senhor. É sobre caminhar dentro desse lugar. O Senhor vai amassar essa tua espiritualidade de latão. Eu anotei essa frase que eu achei incrível. As espiritualidades de latão, fracas. O vento forte do Senhor vai amassar esse latão. O Senhor vai te trazer de volta toda amargura, toda inveja, toda imponência, todo orgulho, todo pecado que levou o povo a viver esse tempo de escassez, vai ser removido nesse lugar de arrependimento.
A rota vai ser mudada. O Senhor, Ele diz, eu vos restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ou seja, o tempo que passou, eu vou trazer muito mais para você. O convite é para sermos felizes, para termos prazer na vida. Prazer na vida somente se encontrando com o autor da vida, somente dentro do propósito dele.